Ó do Senhor, meus irmãos, é mais um privilégio estarmos estudando essa lição número 7 do segundo trimestre desse ano. Um conjunto de lições que traz para nós o estudo sobre os pilares da Igreja do Senhor, que é conduzido pelo servo de Deus. Então, estamos aprendendo sobre várias funções da igreja, né, que permitem que a igreja possa prosperar, que ela possa se manter viva. Vários ministérios são apresentados para nós: ministério de pastor, de doutor, de apóstolo, e vários outros ministérios. Hoje nós vamos estudar o ministério de profeta. Ministério de profeta. Antes de iniciar essa aula, irmãos, nós vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Pai, te agradecemos por te permitir que estejamos aqui mais uma vez para estudar sua palavra. Senhor, te peço abrir nossos corações para que ela possa encontrar espaço e que ela possa servir nas nossas vidas, Senhor. Seja louvado porque tu nos amas, em nome de Jesus. Amém. O texto dessa aula está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 28, diz o seguinte: E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorro, governo, variedade de línguas. A verdade prática diz o seguinte: o ministério do profeta é fundamental para a Igreja de Cristo nos dias atuais. A leitura bíblica em classe está em dois livros: no primeiro livro aos Coríntios e no livro de Efésios. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 27 a 29. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorro, governos, variedade de língua. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de línguas? Em Efésios capítulo 4, versículo 11 a 13, e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Os objetivos dessa lição, irmãos, é descrever a função do profeta no Antigo Testamento, explicar o ofício do profeta no Novo Testamento e também esclarecer a diferença entre o verdadeiro e o falso profeta. Então, irmãos, é importante entendermos o conceito de profeta. O profeta do Antigo Testamento, inicialmente no Antigo Testamento, depois falaremos do Novo Testamento. O profeta do Antigo Testamento era a pessoa incumbida para falar em nome de Deus,
o Altíssimo fazia dele o seu porta-voz, um embaixador, na verdade, que representava os interesses do reino divino na terra. Quando Deus levantava um profeta, designava-o a falar para toda a nação de Israel, até mesmo o povo ou nações estranhas, de acordo com Jeremias capítulo 1, versículo 5. Ao longo de toda a história do Antigo Testamento, o Senhor levantou homens, mulheres, né, também, em seu nome. Samuel, o último dos juízes e o primeiro dos profetas para a nação de Israel. A gente pode conferir essa referência. 1 Samuel capítulo 3, versículo 19 e 20. Elias, Eliseu também, de acordo com 1 Reis capítulo 18, versículo 48, versículo 18 em diante. A profetisa também, Hulda. Então, tinha vários perfis de profetas, várias pessoas que o Senhor usava para que o representassem. E os profetas eram escolhidos por Deus, mesmo antes de nascer, antes dos seus nascimentos. Antes de que te formasse no ventre, te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei o profeta. Então, Deus faz suas escolhas, né, sem considerar a vontade do homem. Ele faz suas escolhas no momento que ele quer, antes mesmo da pessoa pensar que vai nascer, antes da pessoa pensar que vai colocar um filho no mundo. Deus pode escolher esse filho para ser seu servo. 1 Samuel capítulo 3, versículo 19 a 20, diz o seguinte: E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhum de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Beerseba, conheceu que Daniel estava confirmado por profeta do Senhor. Então, desde a infância, o Deus já determina que vai ser seu servo. Ele já preserva ele, tá, das impurezas. Ele já torna ele uma referência de comportamento. O que aconteceu com Samuel. E todo mundo já conhecia Samuel como escolhido por Deus, mesmo como na sua infância. São mistério de Deus. Quais são os deveres de um profeta? Um profeta, na verdade, é um conselheiro. O ofício do profeta no Antigo Testamento, o profeta conhecia mais seus deveres, né, do que seus direitos. O profeta conhecia mais seus deveres do que seus direitos. Então, através da inspiração divina, o profeta recebia uma revelação que desvendava o culto, anunciava juízos, emitia conselhos e advertências divinas. Isso era os deveres do profeta. A expressão como veio a mim, palavra do Senhor, e assim diz o Senhor, era a fórmula usuais para o profeta começar a mensagem divina. Então, o Senhor falava na boca dele. Ele dizia, assim diz o Senhor. Quer dizer, não são minhas palavras. Porque o profeta não ficava só falando ao povo de Deus para dar conselhos, né? Ele também dialogava normalmente com uma pessoa. Ele tinha família, né? Tinha gente na volta dele que precisava conversar. Tanto que saía na boca dele durante a conversa não vinha de Deus. Mas quando Deus mandava dizer alguma coisa, ele começava assim. Assim diz o Senhor. Porque o Senhor usava a boca dele naquele instante. Então, símbolos
e visões também eram formas de Deus falar através dos profetas ao seu povo. Em Jeremias capítulo 31, versículo 28, em Daniel capítulo 7, versículo 1 também, pode ser conferido isso. Num primeiro momento, o profeta exercia um importante papel de conselheiro no palácio real. Natan, conforme 2 Samuel capítulo 2, versículo 1, o 1 Reis capítulo 1, versículo 8, 10 e 11. Contudo, após a divisão do reino de Israel, o profeta passou a ser perseguido, pois sua profecia estava sendo contestada diariamente. A prepotência da nobreza, a dissimulação do sacerdote e a injustiça social levava à perseguição dos profetas. Podemos conferir isso em Jeremias capítulo 18, versículo 19, capítulo 1, versículo 19 e 18. Então, o ofício, o dever do profeta era proferir conselhos, falar o que Deus determinava. E será que o profeta tinha direitos também? A única coisa que ele tinha como direito era o direito de ser ouvido, porque o que saía da boca dele, os ouvidos não selecionavam, né? É difícil termos ouvidos selecionistas, e por isso que tem conflitos. Quando você escuta o que você não quer escutar de uma pessoa, né, pode gerar conflito, pode gerar desconforto. Então, não temos ouvidos selecionistas. Tudo que sai da boca, tudo que sai no ambiente é ouvido, para quem não tem deficiência auditiva. Então, o único direito que o profeta tinha era de ser ouvido, mas ele estava com bastante deveres, né? Deveres determinados por Deus. Qual que era o direito? O direito do profeta, além de ser ouvido? Nenhum. Os profetas eram torturados, eram presos, eram mortos. Porque nem sempre o que saía da boca dele era agradável, a nobreza. O profetismo é um movimento que surgiu no período aproximado do século 7 a.C., tanto em Israel quanto na Judeia. O objetivo desse movimento era restaurar o monoteísmo hebreu, combater a idolatria, denunciar as injustiças sociais, proclamar o dia do Senhor e reavivar a esperança messiânica. Como foi nesse tempo os verdadeiros profetas em Israel. Aí eles foram surados, foram presos, foram mortos. Então era o direito do profeta. Vamos perguntar para os profetas de hoje, aqueles que se declaram profetas, né? Não aqueles escolhidos por Deus, aqueles que se fazem profetas. Eles optam em se chamar de profeta porque é uma vida confortável. Agora, se seus direitos fossem ser torturados, receber voz de prisão porque fala a verdade, ou condenado a mortos, não teríamos tantos profetas autoproclamados. Não teríamos, com certeza. Sobrarão só profetas escolhidos por Deus, independente das consequências. O profeta no Novo Testamento, ele é identificado 3 vezes nas Epístolas aos Efésios como alguém que acompanhava os apóstolos, de acordo com o capítulo 2, versículo 20, capítulo 3, versículo 5, capítulo 4, versículo 11, da carta aos Efésios. Então, o profeta acompanhava os apóstolos. A Bíblia afirma que os concidadãos dos santos e da família de Deus estão edificados sobre
o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aqui a Bíblia denota a importância do ministério de profeta na liderança da igreja no primeiro século. Então, os profetas também eram líderes, porque eram gente que serviam de referências, né? Tanto pela sua atitude, tanto pelas suas falas. O ofício do profeta no Novo Testamento denota por Deus para receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Não é indiretamente. Então, recebe a palavra de Deus e transmite ela diretamente. Não de forma indireta. De forma indireta quer dizer que vai traduzir, vai converter, vai ajustar, depois passar. Receber e mediar diretamente a palavra do Altíssimo. Proclamar e interpretar a palavra de Deus. Então, tudo que Deus fala, Deus possibilita ao profeta entender e permitir que todos entendam, porque Deus não fala só para o profeta, ele quer falar para uma nação, quer falar para a igreja, quer falar para um povo, quer falar para alguém. Então, não é interessante falar sem que essa pessoa interessada entende, né? Então, uma dos ofícios do profeta é permitir que a palavra de Deus seja interpretada, que seja entendida. Também o profeta desmascara o pecado. Às vezes, numa reunião, numa igreja, num culto, pode ter alguém com uma certa finalidade, a não ser procurar a verdade, não, a não ser se edificar. Alguém pode vir dentro da igreja com uma outra finalidade. Alguém pode ir na igreja representando o espírito maligno. Pode vir com uma finalidade destrutora. O profeta pode desmascarar essa pessoa. Eu conheço um irmão, um pastor hoje, lá em Camarões. Ele era mais ou menos como Saulo. Perseguia os crentes. Ele era um alto funcionário do governo. E um dia ele foi, tinha um evento lá, promovido por um pastor, para os jovens, né? Para os jovens, para executivos, para debater a Bíblia. Um grande evento. Ele foi lá de curioso. Ele foi lá nesse evento de curioso, sentou no meio da sala. Como ele era muito conhecido, ele botou óculos escuros para disfarçar um pouco a cara dele. Ficou lá escutando os debates que aconteciam, até que parou com um grito. Parou um irmão, começou a dizer: você que está de óculos, vem aqui na frente. O senhor sabe que você é. O que você veio fazer aqui, o senhor sabe também. Agora tira essa sua máscara, vem aqui na frente. Na volta dele não tinha mais ninguém com óculos. Ele teve que se levantar como autoridade do Espírito Santo. Ele foi lá, se derreteu, começou a contar qual era a finalidade dele lá. Era mais para um espião do que para ouvir o que estava acontecendo. Ele foi lá para escutar, para ver o que acontece ali. Então, o profeta também desmascara o pecado. Ele proclama a justiça. Ele também combate o mundanismo e frieza espiritual entre o povo de Deus. Existem algumas igrejas que resfriam, que ficam mornas, né? Onde não tem mais espírito vivo. Então, Deus não fica confortável com esse tipo de situação. Ele pode levantar um profeta
para transmitir a palavra dele. Se todo mundo que está escalado para pregar está com o Espírito Santo resfriado, né? A palavra de Deus não avança. O que o povo de Deus escuta tem que vir de Deus. Não adianta preparar uma pregação de forma maquinizada para tentar trazer para a igreja, que não vai funcionar. E se não funciona de semana em semana, de mês em mês, de ano a ano, a igreja fica morna. E o Senhor pode permitir um resgate dessa igreja pela palavra de um profeta. O Senhor pode falar para a igreja pela palavra de um profeta. Lucas 1, versículo 14 a 17 diz o seguinte: terá prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, inclusive os rebeldes, à prudência do justo, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, o profeta tem uma missão fundamental para o resgate da igreja, para a conversão da igreja, para a evangelização. Nem todo mundo é profeta, né, irmãos? Os profetas se identificam pelo seu perfil. Profeta enviado por Deus se identifica do falso profeta. Um profeta, se ele é indicado por Deus, escolhido por Deus, ele tem uma simplicidade. Ele não é arrogante. Ele tem simplicidade. Ele tem o amor. Ele tem conduta simples. Mateus 23, 36 diz o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejam os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como uma galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Alguém que se levanta para fazer isso tem que ter um coração amável. Em nome de amor, em nome do amor, que se faz esse tipo de obra, que se tem esse tipo de desejo. Então, o profeta, ele tem um perfil de uma pessoa simples, que sabe que ele é servo de Deus, ele ama o próximo, porque a partir do momento que o amor ao próximo desaparece, Deus também se afasta, porque o amor ao próximo caracteriza o amor a Deus. Então, se você não ama a Deus, Deus não vai te usar como instrumento. Ele pode continuar falando contigo, pode continuar te repreendendo, porque Deus faz isso para qualquer ser humano. Porque Ele é mestre de todos, Ele é criador de todos, Ele faz isso com todo mundo. Mas Ele não vai usar alguém que não tem amor ao próximo para ser seu instrumento, não vai fazer isso. Precisamos identificar o verdadeiro profeta do falso profeta. Então, pelos frutos os conhecereis. Uma advertência seria de Jesus para os seus discípulos foi acerca da precaução com os falsos profetas. Como conhecê-los, como reconhecer um falso profeta. Hoje as pessoas aparecem nas nossas vidas, né? Principalmente a situação de fraqueza, situação de depressão, situação de problemas.
eles aparecem como Salvador da nossa situação, né? E às vezes o ser humano cai nisso, né? Não sabe as intenções da pessoa, né? Cai nisso em função da sua situação de fraqueza, de depressão. Mas quem tem o Espírito Santo tem condição de discernir quem é o falso profeta. Jesus diz que os reconheceremos pelos seus frutos, de acordo com Mateus 7, versículo 15 e versículo 20. Pois o resultado, né, o fruto do que o profeta diz e faz, revela o seu caráter. Então não adianta só profetizar em público, depois, quando for do público, se comporta diferente. Então o fruto se reflete pelo que diz, o que ele faz. Não pode servir de instrumento só para os outros. Aquela famosa palavra, né? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não é por aí. Tem que ser modelo, porque antes de transmitir a palavra de Deus, eu tenho que me sentir interessado primeiro por ela, né? Também. Porque eu faço parte do corpo de Cristo. Logo você conhecerá de onde procede a árvore. O profeta. Lembra-se de que não devemos diferenciar o profeta do falso profeta pela performance. Pela performance não dá, ou pelo espetáculo, mas pelo fruto que ele produz. Porque os falsos profetas produzem espetáculos, são verdadeiros atores. Eles fazem a escola para isso, para falar, para conquistar. Eles fazem uma formação. Então, não é pelo espetáculo, não é pela quantidade de profecia, né, que se destaca um profeta, mas sim é pelos frutos que eles produzem. O verdadeiro profeta, já traçamos o perfil dele, uma pessoa simples, uma pessoa amorosa que ama ao próximo, uma pessoa obediente, uma pessoa fiel, né? Diferente do falso profeta. O falso profeta, apesar de ser falso profeta, ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência. Isso basta para que ele seja tido como verdadeiro. Então, são pessoas que se destacam dentro da multidão pelo verbo, pela forma de falar, pela forma de se posicionar, né? E vira atração, vira uma referência. São aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas. Às vezes aparecem nas nossas igrejas porque não podem ficar satisfeitos e ficar reclusos, né, dentro de si mesmo. Eles procuram a igreja do Senhor para tentar convencer os líderes, né, a trazer uma palavra. Então, são aqueles que ministram em nome de Jesus nas nossas igrejas. Às vezes aparecem ali, se apresentam como conferencistas, para fazer uma grande conferência, né, bíblica. Treinam para partir o coração do justo, embora o ministério seja apresentado em nome de Jesus, não é desempenhado pelo Espírito Santo. É mais ou menos como um ator, né, de cinema. O ator de cinema, um ator que naturalmente não é ladrão, no filme, se o papel dele é ser ladrão, ele vira ladrão. Se um ator de cinema, o papel dele é ser um pastor de igreja, que tem uma cena lá onde tem um pastor de igreja, ele vai pregar ali, vai fazer uma cena ali, onde as pessoas ficam tocadas, né? Então eles treinam. A mesma coisa como esses falsos profetas. Só pensa em si mesmo, em seu status e benefícios. Aí vocês vão ver profetas que são donos de igrejas também, onde ele é responsável do caixa, responsável da programação, responsável de tudo, ele é gestor de tudo.
Todo o patrimônio daquela congregação é dele, e tudo no nome dele, tudo no nome da família. São negócios, na verdade, não é obra de Deus. Então, o falso profeta só pensa em si, em seu status e benefícios. Ele objetiva a autopromoção, sempre falando dele mesmo, para ter mais adeptos. Ele mente. Ele se atribui o que ele não é. Nos exemplos, no histórico dele, ele se atribui funções que nunca ocupou para iludir as pessoas. E Deus nos permite desmascarar tudo isso. Lembrem-se do Ananias, o profeta mentiroso, que enfrentou Jeremias. Então, Deus não permite que esse pessoa nos ilude. Para concluir a nossa lição, irmãos, destacar ali o falso profeta, o profeta do Senhor, e não tenha medo. Então, não podemos ficar indiferentes quando percebemos que esse aqui não vem de Deus. Se o Senhor te mostrar isso, fale. Um discernimento que o Senhor permite que você tenha. Então, precisamos entender que é um profeta do Senhor. Precisamos entender se Deus nos entrega uma profecia para a gente levar ela, não ficar calado. Precisamos entender que o falso profeta não pode ser escondido, não consegue se esconder, e não precisamos ter medo. A autoridade do Espírito Santo tem que nos dar a possibilidade de denunciar, de repreender. Então, vimos que o ministério do profeta, juntamente como do apóstolo, era um pilar na liderança da igreja do primeiro século. Devemos saber enquanto ele é importante, o profeta, para a vida espiritual da igreja. Então, o profeta do Senhor, como autoridade e sabedoria divina, deve desmascarar a injustiça do falso profeta. A gente vê ali um conflito, né? Dificilmente o falso profeta vai desmascarar qualquer coisa do profeta do Senhor. Mas nós entendemos ali que o profeta do Senhor, como autoridade, deve enfrentar o falso profeta, deve ser desmascarado e primar pela edificação da igreja. Se o Senhor permitir um discernimento para identificar um falso profeta, alguém que está levando a igreja para a perdição e ficar quieto, o Senhor vai nos cobrar isso. Então, deve primar pela edificação da igreja do Senhor. O profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã. A igreja precisa crescer no dia a dia, a igreja precisa viver, a igreja não pode ficar estagnada. Então, o crescimento da igreja vem pela palavra de Deus, que sai pela boca do profeta. Pois, como um organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se edificação e amor. Então, se não tem desenvolvimento, se é estagna, começa a morrer. Os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo, não pode ser pela sua vontade própria. Tá? Não tenhamos medo. Na autoridade do Espírito Santo, acatele-se dos falsos profetas. Devemos ser prudentes, devemos avivar sempre o nosso espírito, ele que vai nos guiar, vai nos mostrar o que tem na nossa frente, o que nós estamos ouvindo, de onde vem. O Espírito Santo, mediante o Evangelho, fará de nós, fará que a gente possa discernir a procedente dos enganadores. Então, que o Senhor nos abençoe com essa palavra. Amém.
Allons et seguir à Jésus mon Seigneur. Tu conduiras mon céu, a coroa que me dará Deus. Valor e valor, e seguir a Jesus meu Senhor, que um dia mesmo no céu, a coroa que me dará Deus. Valor e valor, e seguir a Jesus meu Senhor, que um dia receba no céu, a coroa que me dará Deus.